Impressões, que vai tratar sobre mais um assunto super pertinente, dessa vez envolvendo interesse de todo o país. É a medida provisória 759 que está tramitando na Câmara Federal. A grosso modo, para você entender um pouco mais, essa medida ela trata de três questões muito importantes para o país: a regularização de terras envolvidas em projetos de assentamento de reforma agrária, a regularização fundiária urbana e a venda de terras públicas pertencentes à União. Ela propõe aí novas regras. Agora, quais são essas regras? É o que a gente vai ver agora com os nossos convidados. Eu estou aqui com o vereador Lino Pérez e também com o Marcelo Leão, que é advogado atuante em direito urbanístico e assessor de associações de municípios, entidades da sociedade civil nos processos de planejamento urbano. Bom, é isso mesmo que acho que quem está em casa precisa saber. Primeiramente, queria agradecer a participação de vocês e já perguntar quais são essas regras que ela estabelece, essas novas regras. Ok. Resumidamente, para a gente poder trabalhar o tema, acho que é importante primeiro a gente entender que a discussão sobre o tema, especialmente no caso da regularização fundiária urbana, que é a minha área, o recorte que eu faço, dada a complexidade dessa medida provisória, ela é um tema complexo que vários especialistas ligados ao tema, de diversos campos do conhecimento, vêm desenvolvendo há décadas. Né? Você pode falar, no mínimo, aí você tem uns 20, 30 anos de discussão sobre como resolver o problema da informalidade urbana. No efeito, nós sabemos que nossas cidades elas têm uma porção de propriedades, de assentamentos, de moradores em áreas que estão num nível de irregularidade. Né? Só um pouquinho. Valeu. Para a gente tirar a tosse do vereador. Então, faz de novo, até porque eu não comecei bem. Ok, vamos lá. Quer mais uma aguinha, vereador? Agora sim, vai dar uma pigarreada aqui para novo. Vou começar tudo de novo. Até bom, porque eu acho que eu comecei sendo prolixo aí o negócio. Tem que aproveitar mais o tempo. Não, sem problema. Né? Eu quero mais uma aguinha. Que é? É porque o vereador está com tosse, uma aguinha para o vereador. Não, faz um milagre. Eu ganhei uma dinheirinha fazendo locução, né? Quando era moleque, fazendo vídeo institucional. Aí os caras me davam na Fortaleza uns pedacinhos de rapadura. Você mascava a rapadura, o açúcar, ele dava uma limpada, mas engraçado, ele dava uma limpada na voz. Gengibre. Faz a função do gengibre. Né? Gengibre Maçã com também, gengibre né? com água. Maçã já foi mais chegada, mas acho que eu comi tanto que eu enjoei. Enjoa, né? Hoje em dia eu evito mais isso. Por favor, obrigada. Tá? Vamos lá. Olá! Estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai tratar sobre mais um assunto super pertinente, dessa vez de interesse de todo o país. Nós estamos falando sobre a medida provisória 759. Para você entender um pouco, a grosso modo, essa medida trata de três questões muito importantes para o país: a regularização de terras envolvidas em projetos de assentamento de reforma agrária, a regularização fundiária urbana e a venda de terras públicas pertencentes à União. Agora, ela estabelece novas regras. Que regras são essas? É o que a gente vai tentar saber agora com os nossos convidados, que é o vereador Lino Pérez e Marcelo Leão, advogado atuante em direito urbanístico, que é assessor de associações de municípios, entidades da sociedade civil, nos processos de planejamento urbano. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês e já começar fazendo essa interrogação, né? Quais são essas regras que ela estabelece? Pode começar, Marcelo. Ok. Eu vou pontuar minha fala fazendo um recorte, como você mesmo falou, Amanda. Existem vários temas que são trabalhados, três grandes temas são trabalhados. Inclusive, a gente falou que são bem complexos, né, de serem super discutidos. Complexos. E aí eu vou fazer um recorte na parte relativa à regularização fundiária urbana. Eu vou tentar, então, trazer primeiro um elemento assim, da nossa realidade aqui em Florianópolis, para a gente tentar entender qual é a relação disso com o contexto aqui local, por exemplo, para a gente chegar no nacional. Né? Sim. Quem não ouviu falar na figura da moradia ou da escritura de posse, né? Ou da situação de posse, né? Que as pessoas habitam, moram, têm suas casas e não tem a tal da escritura pública, não tem ela registrada em cartório,
existem contratos de compra e venda que são informais, né? Sim. Existem situações, portanto, e isso é bem recorrente aqui na ilha, né, e no continente, de pessoas que habitam sem estar no campo dessa regularidade da titulação. Se você vai avançar mais ou menos, eu falei em irregularidade, nós temos também outros aspectos que envolvem essa irregularidade. Não se diz respeito apenas à irregularidade da falta do título de propriedade, mas eu tenho também outras dimensões de irregularidade que podem ser compreendidas, por exemplo, a irregularidade urbanística, quer dizer, eu estou na propriedade que não está num ambiente devidamente planejado, eu estou na propriedade, ou, aliás, numa porção do território, não se fala em propriedade porque eu estou na situação de posse, né? Mas eu estou num ambiente que não tem infraestrutura, eu estou num ambiente sem acesso a determinados serviços básicos essenciais à qualidade de vida da população e garantia do direito à cidade, né? Que a nossa legislação urbanística garante para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, né? Então, nesse sentido, a regularização fundiária, historicamente, durante décadas, se tentou buscar soluções para resolver não só apenas a questão da falta de titulação, mas tentar promover soluções para esse problema da irregularidade sobre todos os aspectos, né? Então, ao longo dessa história, ao longo dessas décadas, o que é que a gente teve de efeito ou de resultado? Vários especialistas dos diversos campos do conhecimento que têm a ver com a busca por essa adequação, por essa regularização dessas moradias, sem titulação e sem infraestrutura, especialmente no caso das regularizações para as populações de baixa renda, né? Que eu me refiro aí àquele pessoal, não é a turma que mora onde quer porque tem condição de morar onde quer, mas que mora em determinados locais porque a eles não é dado garantia ou condições de morar no lugar que gostaria. Então, estamos diante de assentamentos precários, subnormais, situações de irregularidades, que faz com que a gente se debruce em temas para resolver especialmente esse problema. Bom, no ano de 2009, nós chegamos o mais próximo possível, no meu entender, né, no campo legislativo, com a edição da Lei Federal 11.977, né, que traz, conhecida por muitos como a Lei do Minha Casa Minha Vida, mas dentro dela tem um capítulo especial que trata da regularização fundiária urbana. E lá foi onde a gente consegue perceber, com todas, eu não estou dizendo que a lei é perfeita, mas com todas as discussões que possam ter em prol do seu aperfeiçoamento, foi a lei que mais trouxe condições para que os municípios pudessem desenvolver os seus programas de regularização fundiária, combinando as duas dimensões, jurídica e urbanística, né? E de forma a tentar enfrentar o problema, a solução. O que é que acontece? De 2009 para cá, vários municípios pelo país começaram a desenvolver os seus programas de regularização fundiária com base nessa lei. Sim. O grande avanço dessa lei, justamente, ela trabalha no conceito de regularização sustentável, ou seja, uma regularização que se sustenta, porque ela não se resume à mera titulação. Porque eu te dar a titulação não significa dizer que eu vou ter uma estabilidade no que diz respeito na minha qualidade de vida, né? E tampouco eu posso dizer que eu estaria valorizando meu imóvel, porque a gente tem muito essa impressão, né, aqui na ilha, né? Não, uma coisa é a escritura de posse, outra coisa é a escritura, aliás, o título de posse e o título de propriedade. O título de propriedade pode até aumentar o valor do meu imóvel, mas se você está numa determinada área da cidade, com um título, tudo regular, mas na frente da tua casa passa um esgoto, muito provável um esgoto a céu aberto, provavelmente você não vai ter tamanha valorização ou tamanha exposição desse imóvel à oferta do mercado imobiliário. Isso é só para apontar um dos exemplos que a falta de dimensão urbanística seria importante, né? Então, a partir de 2009, os municípios começam a desenvolver os seus programas de regularização fundiária que combinam a dimensão da titulação, a dimensão jurídica, com a dimensão urbanística. Me surge a medida provisória 759, no dia 23 de dezembro de 2016, né? E ela, o que ela faz? Ela revoga completamente o capítulo 3 da Lei 11.977, né? E esse capítulo 3 é substituído por uma nova métrica que traz de volta, retrocede, na minha opinião, né, a regularização resumida a pura e simples titulação. E mais, ela, se você me perguntar o que é que está valendo hoje, eu teria que ser bem franco com você e dizer não sei. Porque o que está valendo hoje, no que diz respeito à busca pela eficácia, a autoaplicabilidade, né, dessa lei,
ficou incerto porque ela remeteu a edição de vários atos do Poder Executivo e várias outras medidas que possa garantir que ela tenha eficácia. Sim. Enquanto que em 11977, ela tinha uma carga, que chama de direito de autoaplicabilidade, bastante significativa. Significa dizer o que no efeito? Que o município podia pegar 11977 e em cima dela desenvolver o seu programa de regularização fundiária, porque ela apontava os caminhos de uma maneira muito mais efetiva. Hoje o grau de incerteza nessa medida provisória é tão grande que, se você for ver a tramitação dela no Congresso Nacional, já ultrapassou as 730 emendas. Existem 730 emendas, 736, eu não tenho dado exato, mas seguramente mais de 700 emendas a esse texto dessa medida provisória. Justamente para tentar realinhá-la e torná-la mais aplicável, mais compreensível. Né? Bom, nesse sentido muda-se a regra do jogo, e aí nós temos um primeiro grande prejuízo na minha avaliação. O primeiro grande prejuízo é que antes eu tinha os caminhos mais bem apontados e tinha uma coisa valiosíssima na Lei 11.977 que trazia a possibilidade de eu resolver a questão fundiária na sua dimensão extrajudicial, que não precisava bater na porta do judiciário para resolver o problema. Ainda que a medida provisória ela mantenha uma certa dimensão extrajudicial, permitindo que eu resolva o problema da minha titulação no cartório, os procedimentos não estão tão claros como estavam no 11.977, mesmo com toda a crítica que a gente possa fazer, alguns aperfeiçoamentos. Né? Então, eu acho que é importante a gente pontuar que a Lei 11.977, com toda e qualquer correção que ela pudesse ter, ela apontava um marco do qual a gente tinha que seguir adiante. E a medida provisória, o que é que ela faz? Ela regride. Ela traz determinadas situações, ela traz a situação estaca zero no que diz respeito à dimensão urbanística e fica só na titulação. O que estudos podem ser acessados, o cidadão querendo pesquisar mais a fundo, para entender por que só a dimensão da titulação não resolve, vocês vão ver que tem uma série de estudos, uma série de argumentos técnicos na internet, você não acha isso com dificuldade. Né? O Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico tem promovido várias discussões, vários debates que demonstram que a dimensão da titulação por si só não funciona. Então, quer dizer, nós demos um passo atrás com a edição dessa medida provisória. Né? Agora, vereador Lino, o senhor fala muito quando defende, né, a mobilização contra essa medida provisória 759 sobre mercantilização, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa mercantilização da terra, para que possa se entender, né? Além de todas essas demandas, toda essa complexidade que o Marcelo nos trouxe, também tem a questão, a grosso modo, que mexe nas terras indígenas, nas terras quilombolas, né? E eu queria que o senhor trouxesse esse alerta para quem está em casa entender um pouquinho. Então, nós inclusive houve uma audiência pública há 10 dias atrás, né? Estivemos debatendo esse assunto, mas focalizamos na parte mais urbana, junto com a Assembleia Legislativa. Agora vamos fazer um debate com a parte mais rural, né? E aí é o seguinte, aí é grave esse assunto, porque só quero dizer que essa lei 759 de 2016 agora, de 23 de dezembro, ela simplifica, certo? Um problema que é de alta complexidade social e histórica, entendeu? Ela reduz, vamos dizer, tudo a titulação. Você tem que colocar as terras públicas, as terras de áreas periféricas de população de baixa renda, mas também condomínios que são de luxo até, estão ilegais, né? Tudo é à venda. Então, no circuito de venda imobiliária. Né? Então, na medida que as populações conseguiram, tanto na parte urbana como rural, vamos supor, toda a agricultura familiar, toda uma filosofia de cooperativas, de sentido coletivo de propriedade, na parte urbana, os movimentos de moradia nas periferias durante décadas, que transformou em políticas públicas, políticas habitacionais, e que finalmente o Estado, como aqui com as obras do PAC, aqui no Morro do Maciço, do Morro da Cruz, que finalmente tiveram as zonas especiais de interesse social, as populações que estavam em áreas, vamos supor, muito índios, como em Costa ou em Mangues, enfim, o Estado finalmente chegou lá com vários programas habitacionais durante várias prefeituras no país inteiro, depois da Constituição de 88, né? Tudo isso vai cair por terra. Porque, ou seja, finalmente, quando as populações conseguiram seu reconhecimento social, que estavam esquecidas nas periferias, as obras do PAC, Minha Casa Minha Vida, os anteriores programas, até das Coabs, né, que traziam para a cidadania, as pessoas estavam esquecidas, os planos diretores
na cidade, o planejamento urbano, ser reconhecido por cidadãos, que não é só reconhecer aquela pessoa, mas ter infraestrutura, ter política de escolas, ter mobilidade urbana e transporte coletivo, políticas para os idosos, políticas para os jovens, toda a questão das creches, centros de educação infantil, enfim, escolas, tudo isso, tudo é um conjunto de políticas sociais que vai junto com a regularização fundiária. Quando avançou nisso, agora essa lei ela destrói o que foi feito com a 11977, que o doutor Marcelo colocou, e reduz isso à titulação. Então ela apresenta uma espécie de propaganda nas favelas, nas comunidades, em que agora você pode vender a sua laje. Então, se na favela que você tem aqueles, sabe, né? Você tem a rocinha, aqui nós temos uma serrinha aqui no Morro do Maciço, você tem aquelas andares, um em cima do outro, agora você pode vender aquela laje para outra pessoa. Então você já não precisa mais obras do PAC, que é muito complexa, você vende. Então o mercado imobiliário invade essas favelas e tende a expulsar as pessoas para a periferia. Parece interessante, porque você passar por um trâmite, porque hoje é assim, as obras do PAC, tanto na parte rural como urbana, eles não podem, se são áreas públicas, não pode vender. Sim. Ela transmite para os seus familiares. Sim. Agora, com isso, vendendo as terras públicas, que onde estão sentados da parte rural e urbana, ele simplifica e vai direto para o cartório particular. Aí entra venda, o que cara? As grandes forças imobiliárias, econômicas, entram nessas áreas, começam a comprar as áreas de todos os pobres. Isso pode vão para onde? Vão para a periferia. Então, acaba tudo aquilo que se conquistou durante 3 décadas de avanço de política social, de proteção das comunidades, entendeu? Na parte rural é a mesma coisa. As terras indígenas, as terras quilombolas, que estavam já sob ameaça da PEC, que é como é que chama? PEC, emenda constitucional, que estava para transformar o Congresso, onde hoje era presidente, o Congresso demarcar essas terras, para proteger as terras indígenas quilombolas, que foram destruídas, foram apropriadas para o agronegócio. Agora imagina, com a PEC já deixando o Congresso, que eles podem ir lá, sabe como é que é o nosso Congresso hoje, né? Aquilo ali tem agronegócio, etc. Com a PEC, mais essa lei, ela o quê? Permite que as grandes áreas que são organizadas agrícolas, sob cooperativa e visão coletiva, o cara pode agora vender a sua terra. Então quebra todas as temas de social no campo, as áreas terra quilombolas vão ser invadidas por agronegócio, por capital turístico nessas regiões, certo? E terras, aí que está, da Amazônia Legal. A Amazônia Legal, agora sim, está sob risco da venda, junto com aquela lei, tem uma lei também da terra para estrangeiro, né? Tem uma lei no Congresso para facilitar a venda para terra para estrangeiro. Essa lei, mais a PEC 215, que deixa demarcação para o Congresso, não para o presidente. Mas essa aí vai ser a seguinte, vai ser uma venda, vai ser uma invasão de capital agrícola, do agronegócio no campo, nessas terras indígenas e quilombolas. Na cidade vai ser, as grandes imobiliárias vão começar a comprar essas terras todas. Então a população aparentemente, pô, que legal, posso vender minha terra, né? Aí vende rapidamente, tem aquele dinheiro não dura muito tempo, aí está, porque essa medida está relacionada com esse governo Temer, lembra que o Temer está atacando o quê? A Previdência, a terceirização, está atacando todos os direitos trabalhistas, está recuando, não tem botando dinheiro cada vez menos para as políticas sociais. Você entendeu? Então você deixa o mercado, a pessoa vende sua terra, tem um dinheirinho, mas ele não tem a proteção das políticas sociais que tinha até então. Então, na realidade, vai ser um caos, vai acabar com tudo que conquistamos até hoje. Com certeza a gente vai continuar falando sobre essas complexidades e esse caos, até porque a gente está tratando sobre a medida provisória que está tramitando no Congresso, na Câmara Federal, né? E ela trata mais ou menos, um dos temas mais polêmicos, aliás, é a regularização fundiária urbana. A gente volta no próximo bloco. Até já. E aí, aproveitando bem o tempo, ficou claro aí? Acho que ficou. Bloco, não? Deu para entender aí? Não. Esse aí fica em ordem. Fica em ordem. É fácil cortar esses aí, não? Não.